todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. E hoje a minha convidada vai ser a Ana Maria, que ela é uma enfermeira e assessora que atua na Itália. Então ela faz todo esse processo de dúvidas, de assessoria de enfermeiros brasileiros, de enfermeiros que pretendem atuar na Itália. Então hoje vai ser o momento de tirar dúvidas, né? Eu sei que tem várias dúvidas referente ao processo, né, da Itália. E é normal, né, gente? Então, dúvidas, medo, tudo isso é super normal. Eu já passei por isso também. E a gente sabe como que é difícil, né? Todo esse processo, a demora, as angústias, ansiedade, enfim. Então, a gente vai falar um pouquinho desse processo, né? De como regularizar a sua profissão daqui do Brasil para a Itália. Então, vocês fiquem à vontade para fazer dúvidas, perguntas, sugestões. A nossa live, ela costuma demorar até 1 hora, só que às vezes passa um pouquinho mais, só que a gente não se estende muito mais de 1 hora e meia para não ficar algo muito cansativo, né? Então, se por acaso surgir de fazer outras lives também, tá bom? E lembrando que a live, ela vai ficar salva, então quem não conseguir assistir a live desde o começo, pode entrar depois e assistir. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço pela participação, Ana Maria. Então, é um prazer ter você aqui com a gente. E vai ser uma live extremamente importante, tirar tantas dúvidas, né? Que é sobre a enfermagem, esse processo do Brasil para a Itália. Então, eu estava explicando aqui para o pessoal que a live vai ficar salva. Então, quem entrar no final ou no meio, às vezes está no plantão, não consegue pegar do começo, ela vai ficar salva. Então, esse é o momento, né? De tirar dúvidas. Como eu falei, são muitas informações, né? A gente vai tentar ser o mais breve possível, resumir o mais sucinto possível. E aí, se a gente vê que vai surgir muitas dúvidas, a gente também depois marca de fazer uma outra live, né? É, Então, eu gostaria que você se então, apresentasse para o pessoal, para todo mundo que está te assistindo. tá bom. É, Mais uma vez, muito obrigada. Fico muito feliz com o convite. Fico feliz em fazer parte dessa sequência de conteúdos, né, Elisângela, que você está criando para os enfermeiros, para os estudantes que almejam uma perspectiva de vida e fico contente em poder acrescentar um pouco nessa área que nós trabalhamos. Então, eu sou Ana Maria, né? Alguns já me conhecem. Eu trabalho como enfermeira, né? Trabalhava no Brasil desde 2009. Vim fazendo uma carreira no Brasil de professora, gerente, mais na área do ensino mesmo, do ensino superior. Em 2011, nós fundamos o Instituto AMG, que é uma empresa que começou comigo e com meu esposo, voltado para a área de educação. E essa empresa, ela, graças a Deus, veio ao longo desses anos crescendo e nós trabalhamos com pós-graduação, graduação EAD, cursos livres. Nós começamos lá no famoso curso de injetáveis, que toda faculdade tem a necessidade, e hoje a gente tem aí mais ou menos 6 cursos na área de pós-graduação, na área da saúde, né? De enfermagem, farmácia, terapia. E nós, há 2 anos, até estava comentando antes com você, Elisângela, que esse mês de maio foi um mês que é um mês especial para nós, que é o mês que nós completamos 2 anos de Instituto AMG Itália. Então, há 2 anos atrás, o Instituto AMG Parabéns. expandiu as suas, né, seus horizontes junto com os nossos desejos e nós abrimos essa empresa aqui na Itália também. Então, o Instituto MG Itália tem 2 anos e o Instituto MG Brasil já está no mercado desde 2011. E eu tenho muito orgulho do trabalho da nossa empresa. A gente tem uma avaliação 5 estrelas no Google. A gente não tem nenhum comentário negativo desde 2011. Então, um orgulho que nós temos é de sempre exercer um trabalho com qualidade, voltado na perspectiva do nosso cliente, seja ele aluno, seja ele profissional que quer vir para a Itália. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar e expandir, mostrar um pouco da nossa empresa para vocês, né? Aqui do Portal Enfermagem. Fico muito contente pelo convite. Ana, a Josi
está pedindo para você mandar o seu Instagram aqui. Aí você coloca no comentário o seu Instagram. Quem estiver Coloco. assistindo também, se quiser seguir depois, gente, é algo que é muito importante a gente ver essa questão de. Porque, infelizmente, hoje em dia a gente vê muito golpe, muitas instituições que não são confiáveis, então é muito importante ter uma instituição confiável, né? Principalmente quando se trata de migração, porque você vai mudar de país, não é de estado, não é de bairro, então é algo muito complexo. E aí tem toda a questão da ansiedade, do medo, angústia, enfim. Então, quando você tem sana suas dúvidas, tem algo estruturado, fica algo mais leve, algo muito mais concreto, né? Do que quando você vai, infelizmente, por cooperativas, por agências que não são fidedignas, né? Então, É, é bem complexo tudo isso, né, Ana? sim. O processo de imigração, ele, além de ter os seus medos naturais, né, de mudança, que todo mundo tem, em qualquer mudança que a gente vai fazer, a gente tem um medo natural, ele tem um risco. Eu já recebi muitas vezes algumas mensagens da pessoa falando assim, mas vocês não fazem tráfico humano, a empresa de vocês, assim, e eu nunca acho que é uma dúvida ofensiva, né? Porque realmente é um oceano que separa, então a gente precisa realmente de oferecer muita segurança para o cliente. E existem sim pessoas que não se preocupam com o conforto, né, do profissional que vai chegar aqui, não se preocupam com o pós chegar aqui, né? Eu me preocupo até o profissional entrar no mercado de trabalho. Depois que ele entrou, aí o problema é dele. Só que a necessidade começa praticamente ali, depois que chega. As dúvidas realmente elas vão chegar ali e a gente se anula quando chega em outro país. Então você se anula, eu falo isso em toda live que eu participo. Você se anula até na marca de sabão em pó que você não sabe qual que você vai usar aqui no país. Então você precisa aprender qual que é a melhor marca, qual que dá mais certo com o que você gosta. Então, isso vai desde coisas muito simples, como a marca de sabão em pó, a marca da farinha de trigo, porque no Brasil a gente já sabe o que a gente gosta. Uhum. Eu vou comprar essa porque eu gosto, porque a gente cresceu ali. Agora, aqui não, aqui você precisa ir lá, testar, não gostei, gostei. E você chega lá e você começa a pensar, eu vou. Qual é a marca que eu gostei mesmo? A gente esquece até o nome da marca, porque é Começar tudo do muito zero, grande. né? É. Até o falar, né? Você chega no mercado e não sabe nem como falar. O meu marido foi no mercado quando nós fomos para a Itália. Ele queria comprar arroz. Ele não sabia como falar arroz, que é o riso. E aí Sim. procurava na internet. Nem sempre tem internet. Então é exatamente isso, né? É começar do zero. É. É um país diferente, uma cultura diferente, um idioma diferente. Então é muito, tudo isso é muito complexo. Você vai ficar longe da sua família, às vezes vai enfrentar mudanças de clima, né? Então, Sim. e fora o trabalho também que é diferente, né? É, você tem que estar disposto a essas mudanças, né? Muitas vezes o cliente pergunta para mim se compensa, né? Na Maria, compensa mudar para a Itália? Esse compensa, ele depende muito do que você espera, porque desafios, ele vai existir em qualquer lugar. Então, vir para a Itália querendo achar uma facilidade, não necessariamente a gente vai encontrar uma facilidade. Talvez não seja a mesma dificuldade do Brasil. Então, é a hora que a gente tem que escolher qual é a dificuldade que eu quero enfrentar e que eu consigo, né, enfrentar. Eu consigo viver longe da minha família? Eu consigo enfrentar a dificuldade de morar numa casa menor do que eu morava no Brasil? Eu consigo enfrentar a dificuldade de ficar 5 meses sem carro até que eu consiga comprar um carro novo aqui na Itália? São coisas que Dividir a gente precisa o alojamento, preparar, né? Com pessoas dividir um desconhecidas. alojamento, ouvir. Uma coisa que o professor David de italiano fala, que eu acho que é muito certo. Quando a gente chega aqui, você não consegue ser você mesmo. Você não consegue, porque você chega numa roda de conversa e às vezes você seria aquela pessoa que ia fazer uma piada, mas você não consegue fazer a piada em italiano. Aí você fica quietinho. Às vezes você queria falar um pouco mais firme ou você queria fazer acrescentar algo durante um briefing, né? Que a gente faz ali um briefing lá no ambiente hospitalar,
mas você não consegue falar porque o seu idioma te restringe. Então, no início, a gente não consegue ser quem realmente nós somos, até que a gente fique habituado e comece realmente a estar, né, fazer parte do meio. A Josi fez uma pergunta, Ana, que é sobre a oportunidade para enfermeiros. Tem muita oportunidade para enfermeiros aí? É muita oportunidade, assim, Muita, chega a ser, nós que somos brasileiros, chega a ser surreal, do tanto sim. que existe a oportunidade. É, hoje aqui na Itália, essa carência de profissionais existe em torno ali de se eu não me engano, o dado é um enfermeiro para cada 16 pessoas, para cada não, não vou falar, senão eu vou me confundir no dado. Mas o número de enfermeiros por habitante na Itália, ele é o mínimo de toda a Europa. Então, a Itália é a que tem o menor número de profissionais, junto, seguido ali pertinho a Alemanha, que é um país que também tem um déficit de profissionais muito grande. E depois vem Madrid, né? Vem a Espanha, que também está com uma dificuldade de profissionais muito grande. E, assim, quem mais tem profissionais na área da enfermagem é, por exemplo, a Suíça, que é um país que tem um maior número. Então, a demanda de profissionais aqui é altíssima. Por quê? Porque a enfermagem aqui, ela é uma profissão na área da saúde. Na Itália, deixa eu voltar um pouco para que todo mundo entenda. Aqui, as profissões, elas têm mais ou menos o mesmo salário, né? É, praticamente todo mundo ganha ali 1.600, 1.800 euros, falando de uma forma muito genérica. Como se fosse um salário Isso mínimo daqui, né, como Ju? se fosse um salário mínimo. Aqui a gente não fala esse nome, mas é como se fosse. Então, ali com 1.600 euros, as pessoas têm o seu salário, que elas conseguem manter sua casa, sua vida e tudo mais. Então, essa igualdade de salário, ela é muito importante porque ela permite com que as pessoas escolham a profissão que elas gostem e não que elas escolham a profissão pelo dinheiro, porque isso faz uma grande diferença. Uhum. E, por isso, existem poucos profissionais que escolhem a área da saúde, não é só a área da enfermagem. Fisioterapia, odontologia, medicina, medicina veterinária. Essa demanda aqui, as pessoas não querem fazer isso. Elas querem fazer outras coisas, porque o salário ali vai ser o mesmo. E aí acaba que existe uma carência de formandos. E na segunda linha, é que aqueles profissionais que formam na Itália, eles querem sair da Itália, eles querem ir para outros países, porque quando se olha no mapa europeu, a Itália é um dos países que paga o menor salário para enfermeiros, que se comparado com o do Brasil, é um super salário, porém aqui Uhum. na Europa é um salário pequeno. Então É, eles acabam saindo. Então, comparado com o Brasil, é como se fosse o da Associação da Saúde da Família aqui. É que é o único salário que se equipara com o salário da Itália. Nenhum outro a gente consegue equiparar aqui, porque os salários estão bem baixos, né, aqui no Brasil. E fora a demanda de profissional, tem muito profissional no Brasil, diferente da Itália, porque depois da exato, pandemia, né, a Itália foi o epicentro da pandemia. E a Itália tem muito idoso. E tem essa exato. questão que a Ana falou, não tem tanto profissional. Os profissionais, eles migram muito para a Suíça, para outros países que têm um salário maior. É tanto que quando eu trabalhei na Itália, eu tinha poucos italianos, enfermeiros italianos. A maioria eram enfermeiros do Brasil, República Dominicana, Ucrânia, Romênia, outros países, mas italiano mesmo, eu acho que tinham três, poucos. São poucos. E assim, e existe ainda, então, são três coisas que influenciam nesse número, nessa demanda. É que, pelo menos aí, nos próximos 5 anos, o número de pessoas que vão se aposentar na enfermagem aqui na Itália é muito grande. Então, eles já estão se preparando por um déficit grande, porque as pessoas vão se aposentar. Então, só na Lombardia, um dado que eu vi, precisa-se de 100 mil profissionais na área, né, da saúde, contando com OS, ASA, enfermeiros. Então, a carência de profissional ela é muito grande. E aí eu acho que é um momento que todos aqueles que têm a vontade de morar fora do país aproveitar o que a Itália está oferecendo para todo mundo, né? Com Que certeza. é essa oportunidade do decreto. Tem uma pergunta bem interessante que a Elaine fez, que é inclusive o que a gente estava conversando antes de entrar na live. Por que, que o processo de ida para a Itália é tão demorado, já que existe essa necessidade tão grande de profissionais? É,
Esse processo, ele é demorado para uns e ele não é demorado para outros. Isso aí é uma questão muito particular que envolve várias variáveis. As variáveis que interferem no tempo é principalmente relacionada a onde você vai estar. Então, quando uma estrutura contrata um profissional estrangeiro, ele precisa emitir um documento aqui na Itália. E esse documento ele está restrito à região em que essa pessoa vai trabalhar. Então, se eu moro em Brecha, eu preciso fazer o pedido em Brecha, eu não posso fazer o pedido em Milão. Então, eu vou depender do fluxo de reuniões que aquela comissão reúne para julgar aqueles documentos. Então, o principal motivo é o tempo de espera da nula osta. A nula osta é um documento que significa que nada consta contra a sua vinda na Itália. Para que esse documento seja emitido, vou explicar um pouquinho de imigração. Se eu falar, igual eu te disse, tá, Elisângela? Se eu falar demais, você vai me puxando. Porque quando a gente fala de vir para um país estrangeiro, a Itália libera anualmente um número de vagas de pessoas que podem vir trabalhar dentro da Itália. Isso é em todos os países do mundo, para que valorizem a mão de obra que já está aqui. Ou seja, eles controlam quantas pessoas entrarão no país, para que as pessoas que estão aqui não fiquem desempregadas. Isso chama decreto flussi. Então, o decreto flussi, ele anualmente é lançado e fala, por exemplo, esse ano vai ter 200 mil vagas para profissionais de todas as áreas. E aí pode ser eletricista, pode ser mecânico, pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser tudo. Então, entrou 200 mil pessoas, encerra o decreto flussi. Não entra mais ninguém estrangeiro para trabalhar na Itália. É assim que funciona. Quando surgiu esse decreto permitiu que os profissionais venham fora desse número. Ou seja, enfermeiros, médicos, técnicos em enfermagem, algumas províncias, fisioterapeuta, odontólogo, eles podem vir fora do decreto flussi. Ou seja, aquilo que foi determinado do número X que poderia vir para a Itália de estrangeiros para trabalhar, quando se diz profissionais da área da saúde, você não depende desse decreto. Porque o decreto ele tem até uma data que você pode submeter a sua candidatura para vir para a Itália. Passou a data, acabou. Então, quando a empresa faz um pedido, eu quero que a Elisângela venha trabalhar na Itália. Alguém tem que julgar isso, porque não faz parte do decreto flussi. Então, eles precisam entender quem é esse profissional, se realmente é um profissional que eles chamam de mão de obra altamente qualificada, que aqui não existe, e aí eles vão julgar se a sua mão de obra realmente é necessária aqui. Então, essas reuniões, elas têm datas para acontecer. Quem não veio para a Itália ainda não sabe, mas tudo aqui tem data, dia e hora para acontecer. Então, o italiano ele é extremamente organizado. Ele tem a data que ele vai julgar tal coisa, o dia que ele vai abrir a porta para receber você, a hora que ele vai receber você. Então, as estruturas aqui, elas funcionam assim, pela sua agenda. Então, se naquela cidade eles têm a agenda que eles vão julgar 5 processos por semana, por mês, por a cada 2 meses. Então, vai entrar naquele fluxo. Eles julgam os 5 primeiros e os próximos só mês que vem. Julgam mais 5. É como uma câmera que vai julgar esse processo. Agora, poderia ser diferente porque a demanda é altíssima? Poderia. Mas, como um monte de coisas aqui, poderia ser diferente, mas ainda não é. Eu e meu esposo, a gente costuma dizer o seguinte, que todo mundo fala assim, nossa, mas a Itália é atrasada. A Itália fica nesse negócio de ainda papel, papel, papel e tal. E aí ele falou assim, você sabe que eu acho que a Itália não é atrasada? Eu acho que ela é evoluída, porque todo mundo quer desacelerar. Aqui, automaticamente, você desacelera. E Você aí entra na querendo ou questão de não, qualidade de vida, né? exato. Então, será que realmente é um atraso ou será que essa É é um o que a gente está avanço. procurando de avanço? Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar quando vem para cá. Tanto que é um dos países que tem mais idosos, né? Que é justamente a longevidade e qualidade de vida. E tem uma pergunta que a Exato. Josi fez, que é uma pergunta que eu recebo bastante, que é sobre a Alemanha. Se na Alemanha paga mais do que na Itália. Paga muito, muito mais. A Alemanha paga muito mais, porém o custo de vida é muito maior.
Então, por E exemplo, fora o idioma, né? a gente tem que ter muito cuidado quando vai olhar o salário. Tomem cuidado com isso. Porque é, um aluguel na Alemanha é ali no mínimo 2.000 euros. Um aluguel aqui na Itália é em torno de 600, 700 euros. Nossa, muita Depende, assim, né? Tô falando diferença. de um bom aluguel. E aí, se você receber, porque a Alemanha geralmente paga 4.000 euros, 3.500 euros. Então, você fala assim, nossa, o salário é 4.000 euros. Mas se você vai gastar 2.000 só com aluguel, né? Dependendo de onde você vai morar e tudo mais, o seu salário, ele praticamente vai ter o mesmo poder de compra. Então, o que muda? Muda se você se identifica com a Alemanha ou se você se identifica com a Itália. Uhum. Muda que o jeito do alemão viver é diferente do jeito do italiano viver, né? Então, assim, aí vai ser uma escolha. Alemanha e Itália, eu vejo que são duas ótimas opções. Duas ótimas opções. Você está pronta para aprender o idioma alemão, que é um idioma mais difícil, mas que também tem ali as suas facilidades para entrar, né, em relação à documentação? É tudo uma escolha. É, eu falo que a decisão tem que ser seu passo. Decidiu, as coisas vão acontecer. Se você decidir ir para a Alemanha, vai dar certo, vai acontecer e você vai. Se você decidir que você vem para a Itália, você também vai conseguir vir e vai viver bem aqui. Então, tudo está dentro de nós. É só a gente se esforçar que acontece. Vai de acordo com o perfil de cada um, né? Tem uma pergunta aqui. Minha pergunta é para a Elisângela. Qual foi a sua maior dificuldade na Itália? Que, inclusive, a gente estava falando sobre isso também, né? A Ah, enfermagem na Itália é muito diferente da enfermagem no Brasil. Primeiro que a enfermagem na Itália, ela é totalmente assistencial, né? Na Itália não tem os técnicos de enfermagem auxiliar que nem aqui no Brasil. Tem os OS, que são operadores sanitários, que eles são responsáveis por dar o banho no paciente e a alimentação via oral. Então, o enfermeiro é responsável por todo o resto. Isso, para mim, não foi o problema, porque aqui no Brasil eu já fui auxiliar de enfermagem, fiz residência de emergência, então eu estou acostumada com o assistencial. Porém, a minha maior dificuldade lá foi a quantidade de pacientes. Eu sozinha era responsável pelo reparto de 50 pacientes. Eram 30 idosos e 20 psiquiátricos. Então, a demanda de paciente era muito grande justamente pela falta de profissional, né? E fora também, a enfermagem aqui no Brasil, gente, eu fiquei surpresa, porque eu achei que ela ia ser muito mais evoluída. Porém, a enfermagem aqui no Brasil tem muito mais tempo do que na Itália, né? Na Itália, a enfermagem é muito mais nova do que no Brasil. Então, teve algumas coisas, alguns procedimentos que eu achei um pouco arcaico lá, né? Mas eu gostei muito da experiência de trabalhar na Itália. Eu trabalhei em casa de repouso a primeira vez e agora esse ano eu vou voltar em hospital. Então vão ser experiências diferentes, né? Eu vou ficar no setor de psiquiatria, que é um setor que eu gosto bastante. O hospital tem diversas outras áreas, né, que dá para a gente atuar também. E eu acho que você tem que trabalhar no que você se identifica também. Eu gosto muito de casa de repouso também. Só que casa de repouso aqui no Brasil é totalmente diferente da casa de repouso na Itália, outra coisa importante de se falar. Aqui no sim. Brasil, a casa de repouso inteira dá no máximo estourando uns 80 pacientes sem. Lá não, lá a casa de repouso inteira eram 500 pacientes. Eram Sim. muitos pacientes, separado por departos. Então tinha o departo de psiquiatria, dos disabilis, que são os pacientes mais graves. Então é super complexo, é totalmente diferente daqui. É Então, muito esse eu achei diferente. o maior desafio, né? A dificuldade, a quantidade de paciente e a falta de profissional. Então, quando tem falta de profissional, você acaba fazendo horas a mais. Então, eu fazia matina, pomerídio, então eu fazia manhã, tarde, às vezes até à noite. Então, era uma carga horária assim bem puxada, né? Mas eu friso muito aqui, isso vai muito da experiência de cada um tem uma experiência diferente, né? É, assim, da minha experiência, né, que eu comecei, eu fiz alguns plantões, ainda faço um plantão ou outro, mas o meu trabalho principal é assessoria, mas assim, a minha principal dificuldade em vir para a Itália nem foi essa adaptação, porque como a Elisângela disse, é um trabalho teoricamente simples, não é um trabalho tão complexo e que eu encontrei uma quantidade de produtos, materiais muito maior que no Brasil.
Então, por exemplo, quando você precisa de uma pomada, quando você precisa de uma cobertura de uma ferida, quando você precisa de alguma coisa, no Brasil é difícil a gente conseguir essas coisas, né? Assim, você luta, você tem que pedir a família do paciente, muitas vezes o sistema não cobre. Aqui eu já vi diferente. Aqui o que custa muito é a mão de obra das pessoas. Tudo aquilo que é material é mais fácil de ser conseguido. Então, os tipos de cobertura, proteção para evitar úlcera de pressão, lesão por pressão. Então, tudo isso aqui é muito, muito simples, muito fácil de se obter. Já a mão de obra, nem tanto. E no todo, para mim, o que eu sinto é a maior dificuldade é ficar longe da família. Para mim, essa é uma dificuldade que vai me acompanhar sempre. Eu vivo bem com isso, assim, eu estou preparada para isso, mas é onde a gente não consegue controlar totalmente. Mas do ponto de vista do trabalho, é um trabalho que é desafiador, como qualquer trabalho, né? Quando a gente está Uhum. no hospital no Brasil, a gente vai ter dificuldade para lidar com certas pessoas da equipe, então a gente precisa estar preparado para lidar com as diversas personalidades. Aqui na Itália não muda. Você precisa se impor no seu ambiente de trabalho, aqui também você precisa. Frente à sua, no meu caso, eu tenho uma capo reparto, então que é uma enfermeira, e a gente precisa se impor que o nosso conhecimento ele é suficiente também. Então, eu sinto que nós estamos muito preparados para trabalhar aqui na Itália mesmo, né? O enfermeiro que tem uma experiência no Brasil, ele está muito bem preparado e ele precisa se impor quando chega aqui. E essa questão de saudade da família é bem complicada. Eu senti muito também, perdi o casamento da minha irmã. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem nessa questão, porque a gente vai ficar longe no Natal, Ano Novo, datas comemorativas. É lógico que tem videochamada, que hoje facilita bastante. Mas essa Sim, é um desafio, que é uma. E assim, não muda, você pode ficar anos na Itália que a saudade vai continuar. Isso aí não tem vai. jeito, né? A Josi fez uma pergunta para você, Ana, Ah, se a sua empresa faz essa migração, a imigração. o papel da nossa empresa hoje, né, que a gente evoluiu muito como empresa. Nós começamos fazendo currículos, aí a gente foi subindo, 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 subindo. Então, hoje, a nossa finalidade é atender o profissional que migra em tudo que ele precisa. Então, se você perguntar o que a nossa empresa hoje oferece para as pessoas, a gente oferece tudo em todos os pontos. Desde o momento em que você fala assim, será que eu quero ir para a Itália? Então, a gente oferece uma assessoria que te orienta, te explica o que é vir para a Itália, o que você precisará para tomar uma decisão. A gente te oferece um suporte dentro do Brasil para fazer os documentos, tradução, apostilamento, declaração de valor, que a gente vai falar um pouquinho. E quando você precisa, por exemplo, de uma vaga de trabalho, a gente tem os recrutadores que a gente vai encaminhar você para uma vaga de acordo com o seu perfil. Então, a assessoria, ela vai além disso. Como eu tenho clientes hoje? O cliente fala assim, hoje uma cliente falou assim, Ana Maria, desculpa eu te pedir isso, mas eu quero um trabalho de segunda a sexta, eu não quero trabalhar não quero trabalhar nos finais de semana, não quero fazer plantão à noite, eu quero ter qualidade de vida. Então, se você conseguir uma vaga assim, para mim, eu quero ir para a Itália. Ou seja, ela está muito decidida no que ela quer. É uma vaga difícil de encontrar. Então, o nosso trabalho é direcionar a vaga ideal para o sentimento e para a característica daquela pessoa. Então, respondendo à pergunta, sim, a nossa empresa trabalha também com imigração, porque nós temos tudo que o cliente precisa. Então, se você falar, eu quero uma vaga, eu tenho uma pessoa que vai conseguir uma vaga para você. Eu quero o idioma, a gente indica o idioma, o curso de idiomas X que é específico na área da saúde. Eu quero alguém que me ajude a fazer a conversão da carteira de CNH. Eu quero a pessoa que me busca no aeroporto e me leva para o meu alojamento. Então, a nossa função como empresa hoje é atender vocês em tudo que vocês precisarem. Tem uma pergunta bem interessante também, que a gente fala muito de casa de repouso, hospital, né? Mas ela quer saber se ela consegue trabalhar em atendimento domiciliar. Consegue. Trabalhar em atendimento domiciliar, existem as empresas que podem te contratar para você ir atender pela empresa, né? E aí você pode fazer esse atendimento pela empresa, você é uma funcionária da empresa e vai. Ou você pode abrir uma partita IVA
e você, né, se cadastrar dentro da, fazer a legislação e você atender essas pessoas na casa delas. Por exemplo, se essa pessoa precisa fazer um curativo, se ela precisa fazer, trocar uma Parte da IVA ossotomia. é como se fosse um PJ, né? Só para o pessoal entender. Isso, obrigada. Partida IVA é como se fosse um MEI. A gente cria, existe aqui uma partida IVA específica para profissionais na área da saúde, e aí você vai atender e você vai emitir nota, a pessoa vai te pagar, você vai emitir uma nota, e aí depois, né, você vai pagar os impostos, e como é no Brasil, a gente precisa ter toda essa parte fiscal muito bem controlada quando é partida IVA. Porque eu vejo muito profissional falando, eu quero ser partida IVA, eu quero ser partida IVA. Tomem cuidado, porque aqui na Itália, os juros, os impostos, eles são altos, porém a gente tem um retorno. Eu assim, não é que é ruim pagar os impostos, porque a gente tem saúde gratuita, a gente tem segurança, a gente tem bons alimentos no supermercado, enfim, existe um retorno, mas tem que ter essa responsabilidade. Então, dá sim para fazer atendimento domiciliar. Se você, o importante é falar o idioma, que aí você vai conseguir se comunicar, explicar seu trabalho, e aí vai, é show de bola. Consegue sim. Você pode passar de novo o seu Instagram aqui, que teve gente que entrou agora e queria te seguir também. Tá. E uma Vou pergunta, passar. e eu recebo muito essa pergunta também, que é em relação ao visto para o marido e para o filho. Como é que funciona isso? Essa dúvida, ela é a dúvida que eu tenho muito cautela na hora de responder, mas é uma dúvida que é, foi uma dúvida que quando eu quis vir para a Itália, é o que decidiu eu vir ou não para a Itália. Porque eu e minha família, a gente não separa. Então, isso já estava decidido que nós não íamos nos separar. E ou vinha todo mundo ou não vinha ninguém. E quando eu conversei com uma assessora e ela falou para mim, eu consigo, é possível. Várias outras pessoas já tinham dito para mim que não era possível. E ela falou: você vai fazer assim, você precisa fazer esse processo assim, o documento vai sair assim, assim e tal, e vocês podem vir. E assim eu fiz e sou muito feliz por isso ter dado certo. Então, toda vez que uma pessoa fala, eu quero vir com a família, eu acho isso muito bonito e eu acho que as famílias têm que ficar unidas e a Itália também é assim. A gente fala que a Itália é como se fosse uma mãe que não separa a família. Então, a Itália sempre vai incentivar a família a ficar junta, unida. Quando você vem com um contrato de trabalho, você vai chegar legal no país e se o seu marido e o seu filho vêm com você, eles, teoricamente, naquele momento, eles não podem vir falando que virão para morar. São pessoas que entrarão no país como turistas. O visto deles somente poderá sair depois que o seu visto sair. Então, é como se fosse uma escadinha. Então, quando você entrar aqui na Itália, fazer sua burocracia na questura, que é como se fosse uma Polícia Federal de Imigração, você vai obter um documento que chama permesso de soggiorno. Com esse documento, a sua família pode pedir o agrupamento familiar. Qual é a maior dificuldade? É que para que a sua família peça o agrupamento familiar, você tem que ter uma casa que acolhe essa família. Então, se você consegue organizar para trazer a sua família, quando você chegar aqui, tiver uma casa, você já tem 50% de chance de ter um bom sucesso. Só que conseguir essa casa é uma questão um pouco difícil e perigosa. Por que eu falo perigosa? Porque a gente, estando no Brasil, a distância é muito grande. Ai, minha luz apagou aqui, peraí. Estando no Brasil, a distância é muito grande e a gente precisa de ter esse, como eu vou dizer, cuidado com os golpes mesmo. Porque quando Uhum. você se candidata, quando você se inscreve para alugar uma casa, que tem um monte de site aí, né? Tem aquele Imobiliarite, tem aluguéis na Itália, não sei o que, não sei o que. Tem um monte de locais que alugam casa. Tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado, porque existem. Chegaram. Eu falo que aconteceu comigo, eu acho que eu fiz até um vídeo tá no meu Instagram. É,
Quando eu estava me inscrevendo, eu quero casa nessa região, eu quero casa nessa região. Chegou 2 e-mails para mim de 2 casas exatamente como eu queria. As pessoas dizendo: não, eu posso alugar para você sim. A chave da casa tá assim, só que eu não moro nessa região. Eu tô morando na Bélgica, eu tô morando na Alemanha. E no dia que você for entrar na casa, eu te levo a chave, eu vou te mandar um link, é pelo Booking, você faz a reserva, enfim. Tomem muito cuidado, porque a vontade de trazer a família às vezes é tão grande que você atropela a razão. E aí você perde dinheiro e perde em euro. Então são calções de 1.500, 2.000 euros, que isso dá muito dinheiro. Então, trazer a família é possível, mas precisa fazer isso com cautela. Cuidado com a parte do aluguel da casa, seja uma pessoa confiável. E se você for alugar uma casa estando no Brasil, peça para alguém ir lá ver a casa. Essa orientação eu dou para vocês. É muito difícil alugar uma casa sem você ver nada, sem você. A chance de cair num golpe é muito grande. Isso é muito importante falar, porque tem pessoas que acham que só no Brasil tem golpe, né? Mas não, no mundo inteiro. Então tem que ter muito cuidado. E Muito temos cuidado. uma pergunta referente a isso também. Se você, sobre a parte da IVA e moradia, se você ajuda. Olha, a partida IVA, a gente consegue orientar, mas a gente não pode fazer a partida IVA para o profissional, porque nós não somos habilitados como contadores aqui na Itália. Mas a gente tem sim as pessoas que a gente indica que resolve. Sabe, a gente hoje está com um leque de oportunidades que tudo aquilo que o nosso cliente precisa, o que a gente não faz, a gente consegue indicar. Uhum. A gente consegue falar: olha, essa pessoa aqui é confiável, faz aqui com essa pessoa. Às vezes o valor é melhor que o de mercado, às vezes é um pouco mais caro, mas a gente sempre indica: olha, essa aqui é caro, mas vale a pena. Porque esse tipo de serviço você não vai encontrar. Ou o contrário: olha, esse serviço aqui está mais barato. Tem muito no mercado, a gente tem esse aqui que é mais barato. Então a gente consegue encaminhar. A partir daí a gente orienta. Dependendo do documento que a pessoa tem, ela mesma consegue fazer com a nossa orientação. Dependendo, a gente indica o comercialista, que é um contador que vai fazer para esse profissional, tá? Então a gente consegue orientar. Em relação à casa, a gente não trabalha. Casa a gente não trabalha porque é um mercado muito diferente do nosso e a gente teria que ter assim, pessoas que só trabalham com isso. E a gente, infelizmente, ainda não tem essa estrutura, então a gente ainda não tem essas casas. Mas quando surge alguma coisa, aqueles clientes que estão dentro do nosso leque ali, que já são nossos clientes, a gente fala: olha, surgiu uma casa. Quando a gente descobre assim, né, por conversas, por indicação, a gente acaba indicando para os clientes. Mas a gente não assume uma responsabilidade de procurar casa para as pessoas aqui. Ainda não. E quando a indicação é algo muito mais seguro, mais concreto, principalmente quando você está num lugar que você não conhece ninguém, que você não tem referências, e justamente para evitar cair em golpes. E é que nem a Ana falou, golpe em euro, né? Então é tudo mais complicado. E E, acontece bastante. e aí tem uma pergunta também que é bem, tem bastante dessa pergunta, que é como que é o processo para validar o diploma. Tá. Então vamos falar dessa parte que essa parte é a parte que eu adoro e que é nosso carro-chefe aqui na empresa, que é lidar com a parte da validação dos documentos. Então, basicamente, funciona assim. A gente divide didaticamente o processo em 2 etapas: a etapa do Brasil e a etapa da Itália. A etapa do Brasil é quando você está começando, busca documentos em português, traduz os documentos e emite um documento no consulado que se chama declaração de valor. A declaração de valor, ela nada mais é do que uma autenticação do seu diploma. É um documento que o consulado italiano emite dizendo: esse documento é verdadeiro. É só isso. Isso é uma declaração de valor. O nome já fala, né? Declaração de valor. Ela é válida. Só que isso não é reconhecimento. Para reconhecer, a gente precisa pegar esse documento e enviar para o Ministério da Saúde na Itália. Então, a primeira fase no Brasil é emitir a declaração de valor, emitir documentos na sua universidade, emitir documentos de experiência de trabalho. Então, tudo aquilo que é do Brasil a gente faz nesse período, traduz, apostila e guarda. Quando você for enviar esses documentos para o Ministério da Saúde, a gente vai montar uma pasta para o Ministério da Saúde. Esses documentos serão encaminhados para o Ministério e o Ministério vai analisar esses documentos. Será que esse profissional tem
capacidade técnica e prática para atender um italiano? É essa pergunta que o Ministério faz. Então, quando a gente liga no Ministério e conversa com as pessoas que fazem os reconhecimentos, a principal orientação que eles falam para mim é: Ana Maria, se atente com os seus clientes em relação à parte prática, em relação à parte que esse profissional vai atender um italiano. Então, imagina só, é, eles estão ali com uma pasta para avaliar uma pasta de reconhecimento. E aí, nessa avaliação, eles vão se perguntar: esse profissional está pronto para atender um italiano? Porque quando eles dão o decreto, eles estão falando: você está pronto para atender um italiano. Então, às vezes, eles precisam de fazer uma prova para testar seu idioma, que é uma prova prática. Às vezes, eles precisam que você faça um estágio para aumentar a sua experiência prática. Ou, às vezes, eles vão pedir para você completar com algum conteúdo teórico. Então, cada pasta, ela pode ser de uma forma, assim, ela pode ser avaliada de uma forma. Então, quando a gente envia o documento para o Ministério vai receber e vai emitir um decreto. Esse decreto, ele pode ter uma medida compensatória. Essa medida compensatória pode ser uma prova, pode ser fazer um estágio, pode ser ir para um hospital, fazer algumas horas e eles vão falar em qual área. E essa medida compensatória pode ser entrar na universidade para cursar alguma disciplina que você não tenha dentro da sua matriz, que seja obrigatória aqui na Itália, ou eles podem invalidar o seu pedido. Por exemplo, se eu enviar documentos somente traduzidos sem a declaração de valor, eles vão invalidar o pedido. Aquele pedido não tem decreto. Ele vai ser negado e pronto. Então, cada avaliação ela tem um produto. Quando esse profissional fala: olha, você teve o decreto direto, que a gente fala que é o sonho de todo enfermeiro, é o reconhecimento direto. Sua pasta está ótima, você tem tudo que precisa, você está apto a atuar na Itália. Perfeito, maravilha. Reconheceu o diploma, você pode atuar na Itália, pega esse documento, vai até a OPI, que é como se fosse o Corém no Brasil, e se registra na região onde você vai trabalhar. É igual no Brasil. Se você trabalha em Goiás, você registra em Goiás. Se você trabalha em São Paulo, registra em São Paulo. Então, você vai se inscrever na região que você trabalha. Caiu numa medida compensatória. O mais comum é que você tenha que fazer a prova. Então, medida compensatória para fazer a prova. Como funciona? O Ministério vai dizer que você tem que fazer a prova e o Ministério lança no próprio site datas de dias que eles terão para realizar essa prova. Então, existe as datas para medicina, existe as datas para o enfermeiro, para o biólogo, para o nutricionista, para o psicólogo, enfim, tem datas para todos. Eles lançam ali 3, 4 datas por ano. E nesta data ele fala: estão convocados todos aqueles que têm um decreto em mãos. Então, se você tem um decreto em mãos, que você precisa fazer uma medida compensatória de prova, você se inscreve naquela data daquela prova. Para se inscrever com o decreto em mãos, você se inscreve, paga uma taxa de 300 euros e faz a prova. A prova é em duas etapas. Primeiro dia, prova teórica. Segundo dia, prova oral. Nessa prova oral, isso serve para todas as profissões, isso que eu estou dizendo. Uhum. Serve para fisioterapeuta, enfermeiro, farmácia, médico, é sempre assim. No primeiro dia, uma prova de opções, né, de marcar objetivas, e no segundo dia é um caso clínico, e eles vão perguntar, vai ter uma banca ali de 4, 5, até 6 pessoas do Ministério da Saúde para avaliar a sua capacidade de conduta clínica. Ana Maria, eles vão se preocupar muito com o meu conhecimento técnico? Não. Eles não estão ali para avaliar exatamente a alta complexidade que você, a alta precisão. É claro que você não pode falar besteira, mas eles estão ali principalmente para avaliar o seu idioma técnico. Então, por exemplo, vai ter lá um caso clínico de um paciente hipertenso. Quais são os cuidados de enfermagem? Como seria uma conduta para esse paciente? Então, você vai ter que falar tudo isso em italiano. Se você não estiver preparado no idioma, não se inscreva para fazer essa prova. Porque a objetiva a gente ainda consegue, porque as palavras muitas são parecidas. Porém, a prova oral,
você vai ter que falar. E aí você precisa se fazer entendido. Então, se você não está pronto para essa prova, não se inscreva. Até mesmo porque você terá outras datas. Então, a partir do momento que saiu o decreto que você vai ter que fazer uma prova, se dedique ao idioma. Porque esse vai ser o ponto-chave na sua medida compensatória. E aí eu indico para vocês fazerem estudos, porque os livros são os mesmos. Por exemplo, Brunner, eles indicam, né, ali as referências para a gente estudar. E o livro, aquele Brunner Studert, né, que é aquele livro de tratado médico, que a gente utiliza muito na faculdade de enfermagem, é o mesmo que eles indicam aqui. E mais algumas referências. Então, a gente já tem uma afinidade com aquele livro. Então, agora, estudar ele no idioma italiano. Então, isso melhora muito o seu idioma técnico, né? E fez a prova. Foi aprovado, certificado reconhecido. Ou você vai para um hospital fazer um período de aulas de prática, e aí você vai pegar ali um registro do seu supervisor e você vai levar para o Ministério, diploma reconhecido também. Então, para a gente falar assim, como é validar, é basicamente esse percurso. Só que a gente tem essa facilidade hoje que é trabalhar enquanto espera. Então, esse processo, só do Ministério avaliar, ele dura em torno aí de 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio. Então, os nossos clientes, eles estão esperando aí 1 ano e meio para ter uma avaliação final, né? Um decreto final. Então, nesse prazo, você está trabalhando, e se eles pedirem experiência profissional, você já está 1 ano trabalhando. Então, você já melhora muito o idioma com isso também. E tem uma pergunta que fizeram agora que eu escuto bastante essa pergunta também, que é, depois que eu tenho um diploma reconhecido, aumenta o meu salário e com o diploma reconhecido eu consigo trabalhar em outros países? Olha, com o diploma reconhecido, aumenta o salário sim. Aumenta o salário de duas formas. Dentro da estrutura, você melhora, né? Você pode subir de nível. Então, dependendo do tipo de empresa, você melhora. Que são. Aqui eu não sei, eu não lembro como era lá na empresa que eu trabalhava no Brasil, mas existia um negocinho assim que você ia subindo, né? Conforme você ia os anos de Júnior, empresa. sênior, né? Nível Isso, hierárquico. existia essa escadinha. Aqui é da mesma forma. Quando você tem o diploma reconhecido, melhora dentro da própria empresa. Agora, se não tiver um plano de cargos e salários dentro dessa empresa, não vai subir. Ah, Então, depende da depende de empresa, empresa para empresa. então, Depende não da é uma empresa. regra. Uhum. Não, não é uma regra. E também, quando você tem um diploma reconhecido, você tem, assim, N opções. Então, você não precisa ficar num lugar que você está ganhando pouco, porque vai ter, qualquer hospital vai te empregar, inclusive você pode fazer um concurso público. Uhum. Porque antes de fazer o reconhecimento, você não pode trabalhar em hospitais públicos. Mas depois, você já pode fazer um concurso também. Então, paga melhor, trabalha menos, enfim, da mesma forma. Então, a gente é sempre bom validar, né? Inclusive, tem estruturas que falam o seguinte: enquanto você não tem o seu diploma enviado para o Ministério da Saúde, a gente não dá o contrato indeterminado, que é o nosso, Uhum. que é a nossa segurança aqui na Itália, é um contrato indeterminado, que é um contrato que não tem fim, porque a partir desse contrato facilita conseguir melhores aluguéis, né? As pessoas confiam mais na contratação, melhora para você ter conta no banco, financiamento de imóveis. Então, o contrato indeterminado ele é uma segurança muito, muito boa. E algumas estruturas, elas exigem o seguinte: enquanto você não enviar o documento para o Ministério, a gente não dá o contrato indeterminado, porque é uma segurança para a estrutura você estar se dedicando a regularizar a sua profissão, porque se o decreto cair, a pessoa não fica dependendo disso, né? Não fica dependendo de Uhum. decreto. E sobre poder trabalhar em outro país Ah, da sim. União Europeia, é possível? Como funciona? Existem algumas regras, por exemplo, entre países. A Suíça, por exemplo, pode trabalhar por até 30 dias num ano. Você pode trabalhar lá até 30 dias em um ano com um diploma que foi reconhecido aqui na Itália. Mas não existe uma regra que fala: reconheci meu diploma na Itália, vou trabalhar na Alemanha. Não existe essa regra universal. Talvez a estrutura te aceite, isso é uma questão muito particular.
E o que acontece ao contrário aqui na Itália, por exemplo, eu sei falar mais da Itália. Se você reconheceu o seu diploma em Portugal e você quer reconhecer aqui na Itália, pegar o reconhecimento de Portugal e entregar aqui na Itália facilita o Uhum. processo do reconhecimento. Uhum. Não que é automático, mas facilita, melhora, é mais bem visto. Então, é uma dica que eu dou se você já tem algum. Talvez seja o contrário também, né? Talvez tendo aqui na Itália, possa fazer isso em Portugal, mas não tenho 100% de certeza porque eu não trabalho nesses outros países. Uhum. E tem uma pergunta também que eu recebo bastante, que é sobre a idade. Se tem limite de idade para ser contratada nas instituições de saúde, porque na Alemanha o limite é de 43 anos. Não, aqui é o seguinte: na Itália, para vocês terem uma ideia, eu tenho pessoas que trabalham lá como operadores no mesmo hospital que eu, com 63, 65 anos. É muito comum aqui ter pessoas com a idade mais avançada, né? 63 eu já acho assim, é, que eu acho que dificilmente vai ter algum brasileiro que venha nessa idade para fazer isso. Mas 40 anos, 45 anos, que nem é uma idade tão avançada assim, aqui é super bem aceito. É uma pessoa que o mercado de trabalho está muito aberto, 40, 45, 50. Eu tenho alguns clientes que aposentaram no Brasil e vieram para a Itália. Então, estão trabalhando aqui normal. Então, aqui a questão da idade é muito diferente, porque a população ela é mais velha. Então, no Brasil, fala, nossa, a gente dificilmente consegue trabalho a partir dos 45, né? 50 anos é muito difícil. Aqui é uma coisa muito normal. Até Aqui o porque mercado na Itália precisa muito de profissionais, diferente do Brasil que tem muito profissional. é. Inclusive, na minha turma, quando eu fui para a Itália pela primeira vez, tinha uma enfermeira que tinha 65 anos. E não falava italiano, foi aprendendo e foi. Então é muito legal isso da Itália, né? De não ter esse limite de idade. Uhum. Tem uma outra pergunta também sobre o reagrupamento. Se é melhor dar entrada no reagrupamento familiar ou coesão? Eu acredito que seja. Eu não sei bem a diferença, mas se for o que eu estou pensando, é que existe fazer o reagrupamento familiar na Itália ou ainda no Brasil. Que existem essas duas formas, né? Uhum, Isso é muito particular, porque fala assim, é melhor em relação à rapidez. Se for em relação à rapidez, o tempo é o mesmo, né? Para sair aqui ou sair estando lá. A diferença é que a família estando aqui ela tem que esperar em casa, porque antes do permesso do agrupamento familiar sair, ninguém pode trabalhar. Então, essa pessoa vai ficar em casa e não vai gastar em euro. Então, quem vai sustentar a família é o trabalhador que está com visto. a não ser Agora, que o se essa cônjuge pessoa. trabalhe, por exemplo, desculpa te interromper, remoto e ganhe em dólar ou em euro, alguma Exato, coisa assim, né? alguma coisa assim. Ou então a pessoa espera no Brasil, faz o pedido no consulado e fica lá esperando ainda trabalhando no trabalho do Brasil e quando sair, vem. É uma questão de organização familiar, né? Uma Uhum. organização financeira. Depende muito de caso para caso também, né? É. E sobre a declaração de valor, o histórico escolar é referente à graduação ou na declaração de valor também pode declarar pós-graduação, voluntariado, outros cursos? A declaração de valor, ela é para estudo. Então, a gente sempre vai declarar aquilo que foi emitido por alguma instituição. Então, a declaração de valor, ela é de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, que entra a especialização, mestrado e o doutorado. Então, é isso que é declaração de valor. E quando a gente faz uma para cada certificado ou para cada diploma que a gente tem. Então, se você quiser fazer do seu ensino fundamental, do ensino médio e da graduação, você vai fazer 3. Para reconhecimento da profissão, para enviar para o ministério, você precisa só da graduação. Porém, se o ministério te der uma medida compensatória que você precisa ir estudar em uma universidade, você vai ter que fazer do seu ensino médio para comprovar os mais de 12 anos de estudo e assim poder se matricular na universidade. Então, são situações que vão surgindo ao longo do seu caminho, né? Não dá para a gente prever tudo de uma vez. Aí tem cliente que gosta de fazer tudo de uma vez, já fechar tudo e não ter problema quando chegar aqui na Itália. Tem cliente que prefere esperar para não gastar agora.
Isso aí vai muito de cada um. E aí tem uma outra pergunta referente às horas. Se com menos de 4.600 horas é possível trabalhar? Esse é um grande mito. Esse mito é o que eu mais gosto de quebrar. Porque quando começou esse negócio de vir para a Itália, a Lombardia é a que mais precisa, que é a região que eu moro. A Lombardia, ela criou, porque a Itália é assim, gente, quando a Itália tem as suas províncias. Antes da Itália ser unificada, as províncias elas eram independentes, tinham suas leis independentes. Aí a Itália foi unificada. Então, a Itália foi unificada, mas as províncias ainda existem. E cada província ela tem uma certa autonomia, como se fosse os Estados Unidos, assim. Então, essas províncias trabalham de forma autônoma. Então, o que vale para Piemonte não necessariamente vale para Lombardia, que não necessariamente vale para a região do Vêneto. Então, isso muda muito. E quando surgiu esse decreto para trazer enfermeiros, a Lombardia criou um vade-mecum. Ele até chamou assim de vade-mecum e falava para os enfermeiros que não têm reconhecimento só podem entrar na Lombardia se tiver 4.600 horas. Quem começou isso foi a Lombardia. Não foi o Ministério nem foi o decreto. Então, isso começou a ser divulgado no Brasil porque as pessoas estavam vindo para a Lombardia. E aí parecia que o Ministério só recebia documento de quem tinha 4.600 horas. Então começou a virar um Hum. filtro de seleção. Então começou a falar assim: quem tem 4.600 horas pode trabalhar na Itália, quem não tem, não pode. Só que, conversando com o Ministério, as meninas disseram, as meninas, né, parece, as doutoressas que trabalham no Ministério da Saúde me disseram o seguinte: que o número 4.600 horas ele não é regra, ele é uma régua que serve para nivelar a avaliação delas. Porém, ter mais de 4.600 horas na graduação também não quer dizer que você vai ter aprovação direta. O conteúdo que contém dentro da sua graduação é muito importante. O conteúdo de onde você trabalhou é muito importante. Então, isso é o que realmente é considerado. Então, ter as 4.600 horas é uma régua que já te coloca ali no nível da mesma carga horária da Itália. Então, é uma régua. Se você vai ter isso reconhecido ou não, depende de qual conteúdo está inserido na sua matriz. Porque se o conteúdo tem muita diversidade do italiano, eles não vão reconhecer o seu diploma. Então, isso é uma avaliação sempre individual, é sempre uma coisa muito particular. Mas, de regra, quem tem mais de 4.600 horas tem maior chance, porque na Itália a enfermagem tem que ter 4.600 horas. Como se fosse a regra do MEC aqui, tem que ter 4.600 horas. Porém, não é um critério do Ministério. Não é uma coisa que eles falam, quem não tem não vai ter reconhecimento direto. A gente já tem vários casos aí de várias pessoas, né? Você está trabalhando aí com essas lives, eu tenho certeza que quem está assistindo aqui já deve ter ouvido isso também, que a pessoa não tinha 4.600 horas e teve o diploma reconhecido. Ai, que bom. Até porque a maioria das pessoas não tem a 4.600 horas. Quando eu fui, eu era uma das poucas que tinha as 4.600 horas, porque eu fiz muito voluntariado, optativas, eletivas durante a faculdade, então eu tenho mais do que isso. Mas teve várias pessoas que foram comigo e não tinha as horas, e que inclusive Sim, agora recentemente conseguiram fazer a validação do diploma. Então é um mito que realmente, né, muitas pessoas acham que não tem, às vezes nem tentam por achar que não sim, pode, né? Então por isso sim. que é importante esclarecer. E Porque aí tem uma pergunta que é um pouco complicada de responder por conta do tempo, que é justamente a questão da média de tempo para conseguir regularizar a situação da família, do reagrupamento familiar. tá. O agrupamento familiar, o que está acontecendo nesse momento? Surgiu uma lei ali em novembro de 2024, novembro, dezembro, se não me recordo bem, que fala o seguinte, que familiar de pessoas que têm permesso de lavoro só podem solicitar o permesso 2 anos depois da residência do primeiro permesso. Isso é o que saiu na lei. Na prática, e aí é onde entra essa dificuldade das particularidades das províncias, na prática, a maioria das províncias ainda não estão executando essa lei. Então a gente tenta ficar evitando, ficar
perguntando, chegar na questura e perguntar assim, mas eu não tenho 2 anos ainda de residência, não. Posso pedir para minha familiar? Ele vai falar assim, por quê? Não, é verdade, não pode, você não pode. E com certeza eles vão falar para você que você não pode. Então, na prática, eu tenho clientes que estão conseguindo pedir o permesso para a família. Então, porque assim, demora essas legislações chegarem lá na prática, sabe? Não é uma coisa que saiu ontem e começa a exercer hoje. Então, às vezes, essa burocracia de informação é boa para nós também. Então, esse prazo, para algumas províncias já está valendo. Principalmente para cidades muito grandes, começa a valer mais rápido. Para aquelas menorzinhas, demora um pouco mais. E o tempo vai depender, né, de várias coisas. O que você tem que pôr na cabeça? Para minha família pedir o agrupamento familiar, eu tenho que ter o meu permisso e eu tenho que ter uma casa. Aí vocês podem fazer o pedido. E uma coisa que é muito bacana aqui na Itália, como aqui a palavra ainda vale alguma coisa, né? Diferente do Brasil, que a palavra não vale quase nada. Como aqui a palavra ainda vale, quando você faz o pedido do permesso, você vai receber um comprovante que você fez esse pedido. Chama ricevuta do permesso de soggiorno. Com essa ricevuta, você já pode começar a solicitar emprego. Então, alguns lugares, não são todos, por lei você pode trabalhar, mas não é todas as instituições que vão te dar essa oportunidade. Mas pela lei, com essa ricevuta, que é um papelzinho que você olha e fala, nossa, não dá nada para ele. Mas ele é o documento que te permite conseguir trabalho enquanto o permesso está sendo avaliado, discutido lá na questura. Então, uma dica que eu dou saiu o permesso, tem a residência, você já pode pegar a sua família e fazer o pedido de agrupamento. Lembrando que, se eu já estou aqui na Itália e a minha família vem, isso vale para cidadão italiano, para quem é permisso de sojourno, qualquer um. Quando a família vem e não tem documento, eles entram como turista. Então, quando você entra, você vai entrar com passagem de vinda, passagem de volta, seguro saúde e com lugar onde você vai se hospedar por esse tempo. É como se você estivesse fazendo uma viagem. Uhum. Você não pode chegar na agência de imigração ali no aeroporto e dizer: oi, eu só trouxe a passagem de vinda porque eu vou morar com a minha esposa. E aí eu falo assim: mas cadê o seu permisso? Não, eu não tenho permisso, eu vou pedir ainda. Eu falo: não, se você não tem para entrar, você não entra. Então, tomem cuidado com isso, tá? Isso é uma orientação que eu estou dando para vocês, que o próprio consulado me orientou. Então, depois que você chega como turista, aí sim você pede o agrupamento familiar. Mas é depois. Você entra como turista, tem que fazer o seguro viagem, tem que fazer, né, toda aquela burocracia, passagem de volta, e não pode falar que vai chegar e vai ficar com a família, porque senão eles não vão deixar vocês entrarem. São as fases, é que nem você falou, são a escadinha, né? São degrau. E um conselho que eu dou, né, referente à família, porque eu passei por isso, né? Da primeira vez eu fui, meu marido foi comigo como turista. E é isso, como turista você vai gastar como turista. Então, o ideal mesmo é que vá na frente, né? Se estabilize lá e depois o cônjuge vá depois. É difícil, né? Ficar longe da família é bem complicado, mas é o Sim, processo, né? É o processo, não tem o que fazer. Não tem isso de jeitinho brasileiro. É o processo, tem que esperar, tem que e respeitar leva o tempo. processo. E não tem um Exato. tempo específico, né? Então pode ser que. É Não tem. igual a Nula Oscar, a mesma coisa, não tem um tempo específico. Então pode ser que de um saia em 2 meses, pode ser que de outro saia em 6 meses a Nula Oscar. O agrupamento familiar é a mesma coisa. É. Tem uma pergunta da Elaine, que é quanto tempo em média leva após a entrega de toda a documentação para chegar na Itália e iniciar no trabalho? Toda a documentação para quem? Para o recrutador? Será que é isso que ela perguntou? Isso, Porque isso. funciona assim, Elaine. Você vai entregar os documentos para a pessoa que está te dando a oportunidade da vaga. Essa pessoa vai enviar isso para uma entidade aqui de imigração e eles vão emitir a sua nula osta. Esse tempo pode variar de 30 até 6 meses. A gente tem, assim, uma aleatoriedade de datas muito grande.
Na sequência, vamos imaginar que, vamos pegar o básico, demorou 3 meses para sair a anula óssea, que é geralmente o que demora. Demorou 3 meses para sair a anula óssea, você vai pegar esse documento, uma folha, e vai pedir o visto no consulado italiano. O consulado, com este documento da anula óssea, imprime um visto no seu passaporte. Com este visto, você já pode vir para a Itália. Então, quanto tempo demora vai depender quanto tempo vai demorar a anula óssea. Uhum. Saiu a anula óssea, você já pode vir para a Itália. Chegou na Itália hoje, você já começa a trabalhar amanhã, depois da manhã. Então, você não fica aqui. Aí sim, quando de começar a trabalhar, vai ter estrutura que vai fazer um afincamento, né? Vai fazer um treinamento com você. Tem estrutura que vai te dar cursos primeiro. Tem estrutura, Uhum. mas você já vai começar alguma coisa. E tem estrutura que já vai te colocar na estrutura para já fazer o seu treinamento e já começar a trabalhar quando você se sentir pronto. 5 dias, 10 dias, 15 dias, depende da estrutura. Isso aí depende muito da estrutura. A estrutura que eu fui, por exemplo, eles forneceram um curso de italiano para gente, e aí variou muito de pessoa para pessoa. Então, teve meninos que teve 30 dias de afiancamento, que é o treinamento. Eu, por exemplo, tive 2 dias de afiancamento, porque a demanda do meu setor era muito grande. Então, isso é muito Boa. relativo, não tem um tempo específico. E aí tem Exato. uma pergunta referente se a instituição que contrata ajuda financeiramente com alguma coisa, com Ajuda. alimentação, moradia. É, só terminando aqui, porque eu acho que ela perguntou aqui, em média, anula óssea demora 6 meses. Não. Em média, anula óssea demora 3 meses, em média. Uhum. Tem anula óssea que sai com 30 dias e tem anula óssea que sai com 3 meses. Demorar 6 meses é muito tempo. Não é comum demorar 6 meses, é o que menos acontece. Demorar 6 meses, tá? Sempre que a empresa falar, nós pedimos a sua anula óssea, pede o comprovante com a securata, né? Que tem ali um número para você sentir confiança, né? Que já realmente foi pedido e como que está o andamento e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante. E a pergunta é se a estrutura oferece alguma coisa. Geralmente, na Itália, as estruturas oferecem 3 meses de alojamento gratuito para você se adaptar. E depois desses 3 meses, aí cada oportunidade de emprego pode oferecer de uma forma. Então, tem oportunidade, tem estrutura que vai te dar. Os próximos 3 meses você vai pagar só 50% pelo quarto, pela estrutura que você está morando. Depois desses 3 meses pagando 50%, você vai pagar integral o aluguel. Geralmente funciona assim. Mas pode ser que sejam 2 meses de aluguel gratuito, os próximos dois, 50%, depois ali você paga, enfim, vai ser um acordo entre vocês e a própria estrutura. Então, o alojamento é uma coisa que geralmente eles dão no início. Depois vem da alimentação, dificilmente alguma estrutura vai dar alimentação. Não conheço estrutura que oferece alimentação, mas oferece geralmente na estrutura onde você vai estar morando, vai ter internet, vai ter luz, vai ter gás, e aí você só vai ter que arcar com a alimentação. O transporte é por conta do funcionário, independente se ele é dependente ou se ele é partita IVA, é sempre por conta do funcionário. Outro auxílio, se você vem com um contrato determinado, né, contrato mesmo, sempre esse funcionário ele vai ter 13º, 14º salário, férias e tudo mais. Se você vem como partita IVA, que é como o MEI, aí esse profissional não tem férias, esse profissional não tem 13º, 14º, se adoecer, não trabalhar, não recebe, enfim, é um empreendedor como no Brasil mesmo. Uhum. E referente ao agrupamento familiar, quais são os membros da família que pode fazer esse processo do agrupamento? Tá. Geralmente são parentes de primeiro grau, né? São os pais, o marido, os filhos e talvez um irmão, mas talvez o irmão, assim, nem é tão comum, mas os pais, né? Por exemplo, você está trabalhando, os seus pais, o seu esposo ou esposa e os seus filhos. Para sobrinho, para outra hierarquia, já não vai, não sai. É mais os próximos mesmo de primeiro grau, né? É de primeiro grau, exato. E Porque aí, você, para porque finalizar, quando eu gostaria você, que você. Ai, desculpa,
Desculpa, pode falar. Porque quando você dá esse permesso, você se responsabiliza por aquela pessoa. Então você está Uhum. dizendo o seguinte: pode deixar essa pessoa ficar aqui no país, que eu vou bancar tudo para ela. Eu vou dar casa, vou dar moradia, ela não precisa trabalhar, porque ela vai estar sobre os meus cuidados e o meu sustento. Então, eles entendem que para sobrinhos, né, ou, por exemplo, filhos de sobrinhos, enfim, não faz muito sentido. Tem que ser mesmo aquele núcleo pequeno. E para pessoas que têm filhos pequenos, fica mais complicado para conseguir casa? Essa lei italiana, ela complica um pouco, porque aqui na Itália existe uma lei em que casas que têm menores de idade, eles são respaldados pela lei. Então, se você está numa casa e você tem um filho menor e você não pagar o aluguel, não pagar a conta de água, não pagar a conta de luz, eles não podem cortar, eles não podem te tirar da casa até que essa criança tenha maioridade. Então, isso acaba que reflete um pouco no filtro quando as pessoas vão alugar a casa. Eu, por exemplo, tenho uma filha menor, de 5 anos, e eu só consegui alugar uma casa porque eu tinha amigos que me indicaram para o proprietário. Então, foi uma indicação direta e por isso ele alugou para mim. Eu tentei muitas vezes com outros proprietários e por ser principalmente estrangeira, eles não gostam, eles escolhem para quem eles vão alugar a casa. Então, geralmente, e assim, eu nem culpo tanto, porque às vezes algumas pessoas vêm fazendo uma enxurrada de golpes, assim, né? Entra na casa, não paga aluguel, destrói as coisas, aí acaba que a gente fica pagando por essas pessoas. E acabou que eu consegui com o filho pequeno, mas confesso que não foi fácil. E se tem cachorro, gato, é mais difícil ainda. Então, quem tem pet, pensa bem como vai fazer essa vinda, porque não é todo lugar que aceita, não é todo lugar que você pode deixar o pet passar o dia sozinho dentro do apartamento. Então, pensem bem essa questão do pet também. Então tem todas essas complicações, né? Que não é fácil alugar a casa na Itália, mas também não é impossível, né? Não, não Tem é. uma pergunta. Você junta e meu filho já mora e trabalha na Itália. Isso facilita se eu quiser ir? Pode facilitar no meu processo para trabalhar na saúde, como na enfermagem? Trabalha, facilita muito. Se seu filho está aqui, ele pode inclusive dar um permesso. Não sei exatamente qual é o salário que ele tem, qual é o tipo da casa, mas só do seu filho já estar aqui já é uma coisa boa em relação a, se você precisar de casa, ele já vai ter referências para indicar. Se você precisar de um permesso, ele também pode te auxiliar. Lembrando que eu não posso afirmar que o permesso vai sair para você. Porque, por lei, ele pode passar para você, mas se a renda dele, por exemplo, for 1.600 euros, ele for casado e o aluguel dele já foi 600 euros, a polícia vai entender que ele não vai ter condição de te sustentar. Então, tudo é uma interpretação lá da questura. Então, quando você vai pedir um permesso, você tem que ir armada de informações e verdadeiras, porque você não pode mentir para a Polícia Federal. E aí você tem que ir armado de tudo. Por exemplo, não, tudo bem, ele não tem esse salário todo, mas olha aqui, eu já tenho um contrato de trabalho, eu sou enfermeira, eu já tá aqui meu contrato de trabalho, já estou trabalhando, olha aqui minha conta bancária, eu já tenho esse fluxo de dinheiro, meu filho já mandava dinheiro para mim quando eu estava no Brasil e mostra para ele essas transferências. Então, assim, você tem que levar tudo que você pode. Aí a chance de ter esse permesso é muito maior. Ótimo. Foi muito esclarecedor, né, Ana? Quero te agradecer muito, né, para a Eu que gente não se agradeço. estender tanto, porque são muitos temas, Eu né? E te aí, disse que eu lembrando, converso muito. lembrando, quem chegou agora ou quem chegou no meio da live, gente, vocês podem assistir depois, que ela vai ficar gravada aqui no Instagram do portal. Essa live foi maravilhosa, deu para tirar muitas dúvidas. E para finalizar, Ana, gostaria que você desse um conselho para todo mundo que está assistindo a gente e tem essa vontade, esse sonho de migrar para a Itália. Eu agradeço, assim, eu queria falar mais, se eu puder, eu fico falando muito aqui, mas o conselho que eu dou para vocês, foquem no sentimento que vocês têm quando decidem imigrar. Porque quando você foca nesse sentimento, nessa vontade, às vezes essa motivação é a motivação porque o seu ambiente de trabalho é um ambiente muito pesado, ou porque a sua condição financeira não é suficiente para o estilo de vida que você quer, ou porque você quer proporcionar melhor qualidade de vida para a sua família.
independente da sua motivação, se apoie nisso e sempre se recorde disso, porque virão muitas dificuldades durante todo esse processo, como é a nossa vida, né, gente? Desde que a gente nasceu, a gente passa por dificuldade. Então, se apegue nisso. E se você tem esse alicerce, vai acontecer. Se você quer vir para a Itália, isso vai acontecer na vida de vocês. E seja de uma forma ou de outra, sejam persistentes, lembrando sempre da motivação. Porque é sempre isso que vai dar força para você enfrentar todas as dificuldades, seja na espera da nula hosta, seja na espera da família morando aqui sozinho, seja para enfrentar um frio, né, do inverno, seja para enfrentar dificuldade com a equipe dentro do hospital. Se apoie nessa motivação que fez você parar e pensar: eu quero mudar daqui, eu quero mudar de vida. Então, às vezes, deixa isso escrito em algum lugar, fala: eu quero mudar daqui porque eu quero isso para minha vida. Eu quero qualidade, eu quero uma vida calma para minha família, eu quero segurança, enfim. Cada um tem uma motivação. Então, se eu puder deixar um conselho para você, tenha um objetivo, uma motivação, se apoie nele, que tudo vai dar certo. E conte com a gente, se vocês precisarem, a gente está à disposição para tudo que vocês, né, em tudo que vocês precisarem desse processo todo. Com certeza. Muito obrigada novamente, Ana. Foi uma live super esclarecedora. Tem alguns comentários aqui que tem pessoas que já fazem a consultoria com você, né? Que E ótimo. Eu não vi minhas clientes aqui. Elas, é que geralmente elas sempre estão. foram tantas mensagens que acabou passando desapercebido, né? E aí foram entrando outras perguntas. E aí depois a gente marca uma outra live também, né, para falar sobre mais assuntos, porque tem muitos assuntos para ser falado. E depois vou deixar o seu Instagram aqui para quem quiser seguir, tirar dúvidas, né? Agradecer todo mundo que está aqui ao vivo assistindo, né? As perguntas, a interação de vocês também faz a live ficar mais enriquecedora ainda também. A gente compartilhar nossa vivência também, então isso tudo é muito importante, tirar as dúvidas, tirar os mitos, que tem muitos mitos, né? Então foi maravilhoso a interação de vocês também, tirar as dúvidas com a Ana, e a gente se vê numa próxima live também, né, Ana? Eu fico à disposição sempre que você precisar. Eu gosto de ter esse momento para. Porque nem todo mundo. Porque é caro para a gente mudar de país e às vezes eu entendo que as pessoas não têm uma condição de contratar uma assessoria. Então eu gosto de ter esse momento para a gente poder esclarecer, ajudar, né? Então eu estou sempre à disposição que você precisar. Se você vê que tem um assunto assim que está tendo uma alta demanda, conta comigo. E vocês que estão aqui, muito obrigada por terem ficado até o final. Eu falo muito, mas é porque eu tento trazer tudo do que eu vivo, do que eu sei, para poder ajudar vocês. E eu estou aqui. Se vocês precisarem de nós, conta com o Instituto MG, que a gente está à disposição, tanto no Brasil quanto na Itália. E a gente que é professora não tem jeito, a gente fala demais mesmo, então por isso que eu vou sempre olhando o horário, senão a gente fica a noite toda aqui falando. Tá E no se vocês sangue. tiverem também sugestões também, né, de futuros temas de live, vocês fiquem à vontade, eu vou colocar uma caixinha lá depois para vocês darem sugestões para a gente, que isso ajuda muito a gente também a passar a informação, né? E tirar um pouco dessa ansiedade, desse medo, de tudo que vai acontecendo, que eu sei bem como é que é. Então, uma boa noite a todos. Tenham uma excelente noite e a gente se vê na próxima. A gente se Um vê. beijo. Beijo, gente. Fica com Deus.